Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, para a gente continuar o nosso estudo, né, pessoal, que a gente iniciou. Qual o tema que a gente estava falando, pessoal? Vamos ver aqui. Qual o tema? O que é o estado de somatização? O que é isso, pessoal? Ele fala que é quando como é a mente, por meio do pensamento e do estado emocional em conflito, se manifesta dores e doença no corpo físico. Então, esse é o estado que a sua consciência está fazendo esse processo de somatização, tá? Que é por meio da mente, o pensamento que está sendo criado, né? Que não é um pensamento positivo, o estado emocional em crise, então, seu campo emocional, seu campo energético desequilibrado, vai manifestar isso no corpo físico, tá? Então a gente viu isso, né, na primeira parte, viu também que os sintomas que desencadeiam é ataque cardíaco, enrijecimento dos membros, dores nas costas, pescoço, dores na cabeça, entre outros. Esses são os sintomas que frequentemente muitas pessoas estão se aqueixando. Vai para o médico, né? Vai para o médico. Aí ele fala, a ciência entende que é um transtorno mental através do sintoma físico. Então, através do sintoma físico, que eles percebem que não vem do físico mesmo, não vem de nenhum processo físico, então está vindo de um processo mental, emocional, que está em desequilíbrio. O negócio que, como cuida dessa área mais sutil, esses corpos mais sutil do ser humano? Porque tem muita gente que não acredita, tá, pessoal? Muita gente que não acredita que você tem uma alma, que tem uma vibração energética, que tem um espírito. Tem muita gente que não acredita se você tem uma mente, corpo mental, que controla tudo isso. Hã? Aí, como é fazer para uma pessoa dessa, tá? Ela só vai, aí quando vai para o médico diz, não tem jeito, procura um psicólogo, um terapeuta. Aí ele vai ali pelo processo mentais, vai melhorando. Aí algum espiritualista vai falar para ele, você tem que fazer um trabalho energético do seu campo energético. O cara aí olha, cadê o campo? Onde é o campo? Onde está? Você não vê essas coisas, tá? Você só está sentindo algo que está desconfortável, tá? Aí, o que é que foi que falou mais na primeira parte? Ele falou, como é que se diz? Que muitas preocupações do dia a dia, da rotina, leva a ter preocupação futura, causando medo, ansiedade e depressão. Então, o próprio sistema aqui é criado para que você entre nesse estado de consciência, né? Somatizando notícias, várias coisas do dia a dia, sabe? Traumas que vai acontecendo ao longo dessa jornada da nossa consciência. Aí o que é que ele falou mais? Ele falou, é preciso você, não é possível separar mente e corpo, tá? Tá tudo conectado. Ele falou que é preciso buscar um olhar para um olhar holístico, um olhar mais amplo do ser humano, tá? O qual a ciência tradicional ainda está com esse olhar mais para o físico, achando até que o ser humano só é aquilo ali, tá? Então é preciso ter um olhar holístico da coisa. O ser humano não é só esse corpo físico, tá? Então, ele fala que
quando você sobrecarrega a mente, está em uma tensão sobrecarrega, ela vai sobrecarregar, acabando adoecendo o seu campo emocional, tá? O qual vai adoecer o corpo, o qual ele deu um monte de que afeta dores na articulação, dores no pescoço, enrijecimento do ombro, queda do sistema imunológico, dores de cabeça, zumbido no ouvido, dificuldade para dormir, dificuldade para respirar, surgimento de doença dermatológica na pele, né? Sem causa. A dificuldade de respirar é porque a pessoa está na ansiedade, enjoo, vômito, né? Ou então problema do sistema digestivo, a pessoa tem prisão de ventre, não vai no banheiro certo, tá? Então, muita coisa afeta aí, tá, pessoal? Porque principalmente a ira, né, pessoal? Quando a ira afeta esse sistema aqui, ó, digestivo, que afeta esse chakra, tá? Entra em desequilíbrio, então desequilibra o seu sistema digestivo, tá, pessoal? Aí ele diz que existe muitas coisas aqui nessa realidade que afeta o turbilhão de emoções e pensamento, tá? Afeta a gente, tá? Aí ele falou aqui na primeira parte, quando a gente não controla nosso campo emocional, nossa emoção, através do pensamento e do sentimento, a gente acontece o que, pessoal? Diariamente, a carga muito forte, a gente libera uma carga muito forte sobre o nosso corpo, entrando assim em colapso, daí surge a doença e as dores no corpo. Então, é isso que acontece, tá? Quando, como é que se diz? Você não controla, não busca a solução daqueles traumas, daqueles problemas ali, tá, pessoal? Aí ele fala, o que mais? Você tem que buscar alternativa psicológica para o equilíbrio desse equilíbrio emocional, que é do campo emocional. Terapia, prática de atividade física, hobby, fazer aquilo que você se sinta bem, né? Estudar meditação, oração, estudar as escrituras. Então, isso é um apoio psicológico também. Então, você tem que buscar essas coisas, tá? Para melhorar a sua frequência. Porque não vai ter como, tá, pessoal? Eu não quero sentir nada, eu não quero sentir emoção. Não existe isso. Você tá aqui mesmo para sentir mesmo, tá? Agora, você vai pensar positivo ou negativo. A única coisa que você tem que fazer é essa. Aí ele fala, a gente parou aqui, não foi? Nesse quadro, o indivíduo apresenta queixa física persistente e recorrente, apesar de muitas vezes não haver causa orgânica à doença que explica tais sintomas. Então, não existe nada orgânico, né, que vai explicar o que você está se passando. Tá tudo certo, os médicos, aí os da medicina fazem exame, tá tudo certo. O que é que está acontecendo com ela? Ela está sentindo isso, mas a gente não encontra a causa. A gente já fez aqui vários exames e não encontra. O que é isso? Da onde está vindo isso? É a somatização, tá? Aí ele fala que a somatização pode ser de diversas maneiras, afetando o bem-estar emocional, interferindo na qualidade de vida do afetado. Então, quando seu mente, seu pensamento afeta seu estado emocional, vai afetar o corpo. Não tem, porque está tudo conectado, pessoal. A gente tem chakras, vórtice ligando o nosso corpo espiritual ao corpo físico. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Então, como é que a gente alimenta a alma? Como é que a gente cuida da alma?
Porque os cuidados físicos a gente sabe, né? Ah, você tem que ter uma boa alimentação, fazer exercício, aí você cuida do corpo aqui fora, né? Vai cuidar do dente, tem que escovar o dente, tem que tratar as coisas. Então, isso é coisa física. Mas como é que você cuida do material? Como é que você alimenta a alma? Será que é um prato de feijão? Entende, pessoal? A gente não pode negar isso, tá? Isso está bem na frente dos nossos olhos. Por mais que a gente não veja esses corpos sutil, ele está aqui presente na nossa vida. Faz parte da composição humana. Mas por que, que a Matrix queria separar a gente? Para a gente não dar valor a, a cuidar do corpo emocional, mental. Por quê? Porque ele quer deixar a gente desequilibrado mesmo. Para que você não expanda a sua consciência, não desperte. A Matrix não quer. Foi por isso que eles colocaram isso, essas crenças na cabeça das pessoas. Simplesmente é passado pelos médicos da medicina, é passado por várias pessoas isso aí, tá? E as pessoas leigas acreditam nessas pessoas, tá? E aquilo se tornou uma crença, tá? Ela não acredita que tem um corpo emocional, uma alma, tá? Que ela tem que cuidar. Como é que ela cuida? Como é que cuida disso? Eu não estou vendo. Entende, pessoal? Esse é o problema, tá? Mas é isso aí. A gente tem que buscar, tá? Aí ele fala, o entendimento da somatização é importante para que os profissionais de saúde possam fazer o diagnóstico adequado a oferecer tratamento afetivo. Então, você vê que não tem profissionais da saúde que perceba isso, né? Que é uma somatização. Eles vão lá, fazem o exame, aí quando ele não vê que não é nada, ele vai dar um remédio para a pessoa se acalmar, dormir, tal. Ele vai passar o remédio e aí vai mandar buscar essas coisas. A gente não cuida disso. Tem aí os psicólogos, vê se ele cuida disso lá. E aí, talvez tem psicólogo que é de uma área só olhando para o corpo, né? Não tem um olhar mais abrangente. E aí também, como é que vai ser? Ah, manda para o psiquiatra, ele vai passar remédio, tá? E é assim que está sendo levado, tá, pessoal? Até agora, eu vi a médica falando numa live aí, tá? E aquilo me animou, porque é uma médica, é uma pessoa que estudou físico e ela tá falando que a gente tem esse processo aí de somatização, tá? É muito bom isso, tá? E ela é médica e depois se tornou terapeuta por causa disso, tá, pessoal? Então já é o começo, tá? Para esses profissionais da saúde fazer o diagnóstico adequado, tá? Aí ele fala: a característica central desse fenômeno é que a queixa não tem uma base medida identificável. Então, não é identificado no corpo. Não é uma bactéria, não é nada que. Ele diz: não é nada disso, mas tá, o problema está ali, apareceu. Foi da onde que apareceu? Foi a mente da pessoa que criou aquilo, tá, pessoal? O que significa que o exame e a avaliação clínica não evidencia qualquer problema orgânico ou doença que justifique o sintoma apresentado. Então, vai fazer vários exames, bateria, não vai achar a causa. Ah, mas dá o remédio aí. Ah, tá com dor onde é a dor aí na junta? Então junta tudo e joga fora. Toma esse remédio aí. Tá, pessoal? É isso que vai acontecer, tá? Você vê uma pessoa quando entra na ansiedade ou numa depressão, elas não sabem, ela não cuida disso, que é lá na alma o problema, ela não cuida. Eles passam o remédio, tá? Toma aí esse remédio, vem aí para ir melhorando e tal.
Procura lá para conversar lá com os psicólogos. Tá? É isso que eles vão falar. Aí ele fala, além disso, essa condição é considerada complexa e multifatoriais, sendo necessária uma abordagem integrada para compreender a sua totalidade. Então, tem que existir na saúde aí como um todo essa complexidade multifatoriais. Então, porque a gente é um ser dimensional, pessoal, tá? Mas a gente somos cuidados aqui como só tem nesse corpo, tá? Ele não tem uma visão para considerar a complexidade do ser humano. Por isso que o ser humano é complexo. E cada um vai apresentar de uma maneira diferente. A gente não pode dizer é isso, não. Porque cada pessoa tem um olhar diferente para o que ela vai sentir ali. Que ela vai estar vibrando, tá? Porque nenhum tem uma vibração igual a outra. Tá? Aí ele fala, sendo necessária uma abordagem integrada, então. Tem que integrar o ser humano, não separar, tá? Para compreender a sua totalidade. Senão, não vai. Senão, essas pessoas da saúde não vão entender o que está acontecendo com a pessoa, tá? É difícil, tá, pessoal? A medicina, as coisas aí, estão atrasadas por causa disso, tá? Tá atrasado, mas aos pouquinhos aí estão sendo introduzido esse olhar da totalidade, tá? Tá sendo introduzido, mas muito devagar, porque existe aqui um pensamento que a Matrix criou no meio aí, principalmente no meio profissional da saúde, que está sendo difícil de combater, tá, pessoal? Mas aos poucos tá indo, tá? Aí ele fala, desenvolve a ampla gama de queixa física recorrente relacionada à somatização. É que tem uma causa aparente. Aos seus sintomas pode variar de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa vai ter um sintoma, mas vai variar a pessoa. Nem todas as pessoas vão ser o mesmo sintoma. Tá? Resultando em um quadro clínico que pode ser bastante diversificados. Dores de cabeça frequente e intensa, dores musculares nas articulações, distúrbios gastrointestinais, né? Dificuldade de respiração ou sensação de falta de ar, tontura, desmaio, fadiga, cansaço excessivo, formigamento e adormecimento. Então, pessoal, são esses sintomas, tá? Mas isso vai variar para pessoa, porque cada pessoa, de acordo com o processo mental dela, ela vai manifestar alguma coisa ali, tá? E às vezes não vai ser igual ao outro, tá? Por isso que dificulta a avaliação desses profissionais, tá, pessoal? Agora, graças a Deus, tem aí o radiestesista, os reikianos, né? Que eles avaliam esse campo energético, emocional, tá? E avalia o alinhamento do chakra, que é o quê? Para ver onde está, qual chakra está em desequilíbrio, tá? Mas, por exemplo, o cidadão chega com um distúrbio gastrointestinal, tá com dificuldade de ir no banheiro, alguma coisa, então, é alguma coisa emocional relacionada ao desequilíbrio do chakra aqui umbilical. Então, de acordo com aonde está sentindo o problema, é onde está o desequilíbrio do chakra, tá, pessoal? Isso porque eu tenho uma visão um olhar mais holístico, tá? Não estou tendo uma visão só reducionista como a medicina tá? Mas tem muitos aí, radiestesista, espiritualista, reikiano, né? Que ele tem conhecimento disso, tá?
de acordo com que a pessoa apresentar o sintoma ali, ele vai perceber que existe ali problemas emocionais aí que tá levando a essa situação, tá? Aí ele fala, é importante ressaltar que o sintoma somático deve persistir por um período significativo, causando sofrimento ou prejuízo na vida diária do indivíduo, para o diagnóstico de somatização seja considerado. Então, é preciso um tempo persistente, né? Por exemplo, você está com problema intestinal, talvez seja uma comida, uma bactéria, mas se não for, continua o processo. Então, tem alguma coisa aí que está vindo que não é das bactérias do que você comeu, tá? É um exemplo, tá, pessoal? Então, isso é uma avaliação que o médico tem que fazer. Você vê como é complicado avaliar a pessoa, tá, pessoal? Os médicos, às vezes, agora não estão avaliando corretamente as pessoas, tá? Às vezes, nem mais conversa com as pessoas. A pessoa entra, é uma dor aqui, toma esse remédio aí, vá. É assim, pessoal, tá? O dia eu fui na emergência, nossa, pessoal, né? A emergência lá no, na Europa, né? É diferente, tá, pessoal? Que meu amigo tava lá, ele foi com a namorada para a Europa lá, na Alemanha, ele estava passeando na Alemanha. Ele disse que estava sentindo uma dor na barriga, né? Foi lá, fizeram um exame de bateria nele, tá, pessoal? Aqui, o SUS daqui para aqui o atendimento, o médico às vezes nem conversa, ele diz que o médico fez muita pergunta para ele, tá? Todo tipo de pergunta, tá? O que é que você comeu? O que você fez sexo? O que é que você fez? Você foi dormir que hora? Tá? Perguntou uma gama muito boa, tá, pessoal? Isso ele me contando, de nossa, eu fiquei quase o dia todo só no hospital fazendo uma bateria de exame, pergunta, as pessoas fazendo pergunta lá. Ele estava me contando isso lá na Alemanha, tá? Você vê, pessoal, tá? E é ainda o país lá, tá? Não sei o que é a Alemanha, né? Eles estão incorporando esse processo de avaliar o ser humano como um todo. Quando ele fizer a bateria de exame, viram que não tem nada, aí achar, foi uma bactéria, foi o que você comeu. Então, ele passaram o remédio para o meu amigo. Aqui, pessoal, tá? Numa emergência aí, você vai aí, no SUS aí, né? Os médicos, toma esse remédio aí e tal. Ele não avaliou totalmente o que foi onde que a pessoa dormiu, o que é que comeu, o que é que... Aí, quanta coisa piorar, né? Que aqui a emergência lá atende a você, quando a coisa piorar, você já está indo para morrer. Aí eles vão fazer, eles vão agir, tá? Mas ele tem que agir antes da pessoa passar mal. Porque a saúde tem que ser preventiva. Não a saúde de que a pessoa já está já morrendo lá. Já. Aí tem, por isso que muita gente está morrendo, pessoal, na emergência. Porque não tem esse tratamento preventivo. Tá? A pessoa sente uma dor ali e não tem. Aí ele tem que fazer ali a bateria do exame para saber se é coisa da somatização mental mesmo da pessoa, para dar o diagnóstico correto, tá? Teve pessoas que foram para o SUS aqui, foram atender. Qual é o diagnóstico? Ele só mandou tomar esse remédio. Mas por que você estava sentindo isso? Ele não sabe, mandou só tomar esse remédio. Como é que pode, pessoal? Então, por isso que muitas pessoas voltam para casa e morrem lá e não sabe nem, não foi qual causa. Aí vai fazer o quê? Aquele que ele faz a autópsia, né? Aí vai ver o que foi que causou a morte da pessoa. Quando vê, foi isso aqui o que causou a morte. Depois a pessoa até já morta. Entende, pessoal?
aqui no Brasil ainda está muito. Olha, você vê que os outros países, como a Alemanha, os outros países lá, tão atrasados, mas eles já estão mais adiantados do que os daqui, tá, pessoal? É sempre assim, eu não sei por quê. No Brasil aqui, tudo as coisas estão atrasadas, tá? Tecnologia, coisa, tudo estão atrasadas. Tudo só chega aqui por último, eu não sei qual é o caso. O Brasil tem alguma coisa, tá, pessoal? Alguma coisa espiritual que empata aí o Brasil, eu não sei o que é. Existem energias bastante contrárias aqui no Brasil, tá? Porque eu não sei qual é o caso, tá? Fora essas pessoas que estão aí em corrupção, sabe? É uma energia muito grande. Os outros países existem, tá, pessoal? Mas não é tão alarmante como aqui o Brasil, tá, pessoal? Aqui é uma coisa surreal. Não sei porquê, tá? Às vezes diz que porque Deus é brasileiro, né? Aí deve ser por isso. O inimigo ataca logo os brasileiros, tá? Eu não sei porque é isso, tá? Mas se lá eles já estão atrasados, eles estão colocando algumas coisas, tá? No exterior, né? Alemanha ali, França, Inglaterra, que mais lá? Aqueles países da Europa lá, que diz que é evoluído, tá? Já tem melhorzinho lá a saúde, tá? Aqui no Brasil, não. Aqui ainda a situação é, é difícil, tá? Aí ele fala, além disso, é fundamental o profissional de saúde descartar a presença de condição médica que possa explicar o sintoma antes de chegar ao diagnóstico de somatização. Então, ele tem que avaliar antes as coisas físicas para ver se não é de conceito. Quando ele viu que não é coisa física, então, é uma coisa da somatização. Quando ele descartou, fez um exame, fez tudo, tal. E isso não é para a pessoa levar aqui no SUS, pessoal. Tem pessoas que levam 3 anos, 2 anos fazendo o exame para ver o diagnóstico. Então, quando ela for fazer o diagnóstico, tem pessoas até que morrem fazendo exame. Porque você vê o atraso de fazer um exame aqui para a pessoa saber, tá, pessoal? Por exemplo, você vai no psicólogo, o que é que o psicólogo tem que fazer? Ele tem que avaliar você fisicamente, ver o laudo médico para ver se não tem nada, nenhuma causa física, tá? Para ele cuidar você psicologicamente mesmo. Tá? Então, mas a pessoa aí, o psicólogo vai mandar ele fazer exame, o exame da pessoa vai levar anos para a pessoa fazer. No SUS, né? Aí a pessoa tem que pagar a fortuna da cara. E olha lá também se não demorar, tá? Você entende, pessoal? O que está acontecendo no processo? Teve uma senhora que eu encontrei no ponto, que ela disse que estava levando 3 exames para fazer um exame, para marcar um exame aí, que era do negócio do estômago dela, da gastrite dela, levando para marcar 3 anos. Eu digo, a senhora vai morrer e não vai fazer, vai morrer com um sintoma lá. Não sabe nem se é o sintoma, é somatização, não sabe se tem uma bactéria lá, não sabe de nada. Quando vê a pessoa aí morrer, aí quando ele chamar, olha, chama a senhora, não sei quem, para falar, já morreu. É brincadeira, pessoal, tá? Mas é esse processo que a gente tá aqui, tá? Então, às vezes, até os profissionais, para descartar a condição médica, é preciso o quê? Dos exames, né? Para depois ele aí explicar o sintoma antes de chegar ao diagnóstico de somatização. Mas até para a pessoa fazer uma coisa física que já está difícil, tá? Tem pessoas aí, pessoal, que tá na espera aí para fazer exame aí há mais de 3 anos. Pode colocar aí nos comentários aí para você ver se não é isso. Tá? Aí ele fala, além do sintoma anterior mencionado, a somatização pode se manifestar através de dores emocionais intensas. Então, dores emocionais, a sua emoção está exacerbada, tá?
A sua consciência está conseguindo controlar aquilo. Aí ele fala, a dor emocional é a sensação de incômodo induzido por questões psicológicas. Então, é isso, tá? Aí ele fala, muitas vezes a situação como frustrações, saudade, tristeza pode desencadear essa dor emocional. E o corpo responder como reação física a essas emoções, intensificando a sensação de desconforto. Então, é isso, é o momento que a pessoa vai buscar, tá? Esses médicos aí, e vai ser um processo para ela ser avaliada. Aí ele fala, a dor emocional pode se manifestar como uma angústia real, até mesmo uma dor física, mostrando como a mente e o corpo estão interligados nesse processo de somatização. Aí ele fala, na teoria psicodinâmica ou psicanalítica, a somatização, aí ó, psicanálise, tá? O que é que ele vai falar que é isso? A somatização é conceituada como uma das defesas do ego em relação à emoção inconsciente. Então, pessoal, é uma defesa do seu ego, porque ele não, a consciência, tá? A consciência, o ego, ele vai lançar para o corpo aquilo que está em incômodo, tá? Então, de forma inconsciente, o processo mental está fazendo isso, tá? Por isso que você está lançando toda a energia no corpo. Embora seja normal que as tensões e a pressão da vida, a criança seja expressa em transtornos corporais. Há evidência de que criança em que reclamações corporais receba atenção especial da família são significativamente mais propensas a usar a somatização como uma defesa na vida adulta. Então, pessoal, aquela criança, é o processo do emocional, né? É você não dar amor, carinho na infância dela, você rejeita aquela criança. Aquela criança, o processo dela não entende. O que é que ela faz? Vai para o inconsciente, depois é lançado na vida adulta como aquela energia como doença. Porque na hora que ela é criança, o processo da consciência do ego dela lança para o inconsciente, para não afetar o crescimento da criança. Você vê que é um processo tão inteligente, né, pessoal? E a gente não percebe isso, tá? Às vezes tem trauma que você foi rejeitado, aconteceu coisa na sua infância, na adolescência. Então, aquilo ali, pessoal, precisa ser cuidado. Porque senão vai voltar como energia no seu corpo negativamente, tá? Que vai trazer doenças, tá? Que ele fala que a somatização é como uma defesa na vida adulta. Então, tá defendeu a criança e só na vida adulta foi lançado ali. Talvez até na adolescência, tá, pessoal? Ou até mesmo quando criança é muito forte, a criança cai numa depressão, cai numa coisa. Então, são problemas emocionais. Tá? Aí ele fala, embora o transtorno da somatização venha sendo diagnosticado e estudado há mais de um século, então, isso, pessoal, já vem, ó, há muito tempo, e até agora você vê que o ser humano não introduziu isso aqui. Está sendo introduzido devagarzinho, tá, pessoal? Porque tem aí a matriz que não quer, tá? Estudado há séculos, e ainda há debate e incerteza em relação à sua fisiopatologia. E ainda há debate, tem uns que dizem, não vem disso não acredito não. É porque tem uma parte médica aí que não acredita, tá? A maioria das explicações atuais se concentra no conceito de desconexão entre mente e corpo. Então, por que há esse desequilíbrio do seu campo mental? Por quê? Ele diz que
está havendo uma desconexão do seu corpo e da sua mente, da sua consciência, tá? Quando essa desconexão, você entra no desequilíbrio. Por isso, quando a pessoa se conecta à espiritualidade, ela começa a trabalhar, melhora, pessoal. Fisicamente, espiritualmente. Por que ela melhora? Olha aqui os pessoal do meu canal, pessoal. Por que eles melhoraram? Ah, foi a mágica de Deus. Não, pessoal, é esse processo, é essa energia, é essa frequência que foi sendo tirada de você. Tá? E isso vai acontecendo. É o trabalhar da espiritualidade. E às vezes vai no processo, às vezes devagar, né? Vai de acordo com a consciência da pessoa. Tudo isso. Agora a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse estado de somatização? Você viu que é o estado de somatização, né? É o processo alimentar da consciência que está desequilibrado. Será que a Bíblia fala sobre esse desequilíbrio? Vamos ler. Mateus 6, versículo 34. Não andeis, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado, e o dia basta os seus próprios males. Então, pessoal, vou tomar um chazinho aqui para poder falar com vocês, tá? Você entende, pessoal, o que Cristo está ensinando para os discípulos? Porque os discípulos estavam ansiosos pelo dia da manhã. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou... E essas coisas mexem com a gente aqui, tá, pessoal? Ah, o que é que eu vou comer? A minha vida amanhã para o futuro. Ai, meu Deus, o que é isso? Isso deixa você ansioso, tá? E vai mexer, vai somatizar, você vai somatizar essa energia da ansiedade no seu corpo, tá? Então, disse, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Então, se você amanhecer aqui nessa... vai trazer o cuidado para você fazer. Você vai ter que trabalhar aí esses campos. Tá? Basta o seu dia cada seu próprio mal, tá? Deixa seu dia trazer o seu mal e você vai trabalhar aquele seu dia. Você não sabe que no outro dia você vai estar aqui para trabalhar. Então, Cristo estava falando isso, tá? E que as coisas iam ser acrescentadas quando ele se conectasse ao reino de Deus e começasse a fazer a justiça de Deus. Então, as coisas que ele estava buscando ansiosamente ia ser acrescentado. Por isso que Cristo estava falando isso para os discípulos, tá? Então, é um cuidado para que você não entre nesse estado emocional. Então, Cristo estava cuidando da consciência dele ali, para ele não entrar nesse estado emocional de ansiedade, ansioso, né? E começar a causar essa somatização. Cristo sabia, tá, pessoal? Aí, o que é que fala mais? 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte seu tempo, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, você tem que se colocar na frequência, na potente, debaixo da potente mão de Deus. Você se humilhar, entrar na frequência de Deus. Para quê? Para que ele levante você, exalte, né, o seu tempo, e lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você. Ele tem cuidado de você. Deus está cuidando da gente, pessoal. Mas se você não se humilha debaixo da potente mão de Deus, você não vai receber a cura, tanto espiritual como física. Porque quando você não está na frequência de Deus, você está no desequilíbrio. Então, vai surgir essa somatização, que é as doenças, tá? Por isso que ele disse,
se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra e curarei as suas doenças. Tá claro, pessoal, tá? Se a gente não se conectar com a espiritualidade, dificilmente a gente vai entrar nesse equilíbrio, tá? E a nossa enfermidade não vai ser curada, principalmente da alma, tá? Aí, Mateus 11, 28 e 30, até 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomai sobre meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, pessoal, temos que nos conectar com Cristo, com Jesus, com Deus, para trazer equilíbrio, para a gente ter descanso da nossa alma. Tá, pessoal? Sem fazer isso, esqueça. Você não vai encontrar o equilíbrio emocional, espiritual, mental. Você não vai se equilibrar. E quando você está desequilibrado, o que é que acontece? Você vai ficar aí pensando coisa, bobagem, vai estar somatizando aquilo. Então, vai trazer doenças para o seu corpo. Aí ele fala mais, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Então, pessoal, a mesma coisa que Cristo falou, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos. Está cuidando da sua consciência. Por que você não tem que andar ansioso? Porque se você ficar nessa ansiedade, vai lançar no corpo. Vai trazer doença. Então, lance sobre ele, sobre Cristo, né? E Deus vai exceder todo o entendimento e guardará o coração e a mente de vocês. Então, coração, sentimento, mente, os pensamentos. Vai guardar você em Cristo Jesus. É isso, pessoal, tá? Então, para não entrar nesse estado emocional, é isso que a gente tem que fazer. Buscar o equilíbrio com a espiritualidade, com a ajuda de Deus e de Cristo. Tá? Aí, o que a Bíblia fala? Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, quando o salmista viu, quando ele já estava entrando naquela ansiedade, né? Dominando o íntimo dele, Deus trouxe alívio à alma dele. Aí ele fala, Salmo 116, versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então, retorne ao descanso. É o que está falando. Vinde a mim e encontrarei descanso para vossas almas. Você vai encontrar equilíbrio, tá? Aí, Provérbio 12, 24. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, palavras bondosas, coisas, sempre procurar isso, tá, pessoal? Que vai animar a nossa alma. Mas se você ficar com o coração ansioso, vai deprimir você, tá? Vai atingir você. Aí, Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, pois tu é aquele que eu louvo. Então, Deus vai curar, salvar você, né? Curar e salvar você, a sua alma, tá? Quando a sua alma está salva, curada, livre, então, isso vai refletir no seu corpo, tá, pessoal? Seu corpo físico.
É claro, é claríssimo, tá? Aí ele fala, Salmo 103, versículo 3. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura toda a sua enfermidade. Então, é Deus, tá? É Ele que faz tudo essas coisas. Quando você se aproxima dele, ele vai se aproximar. Então, vai ser curado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Vai ser um combo completo, tá? Deus não faz trabalho pela metade, a não ser que tenha um propósito aí, tá? Aí, como você vai ver aqui, é 1 Timóteo 5, 23. Não continue beber somente água. Tome um pouco de vinho por causa de seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo tinha uma enfermidade ali no estômago, que era essa enfermidade de somatização, tá, pessoal? Mas a medicina naquele tempo, pessoal, não era avançada. O que precisava ser feito quando a pessoa tinha um refluxo, alguma coisa no estômago? Ele mandou só não tomar água, tomar um pouco de vinho. Então, aí, os cachaceiros que gostam de beber, aí, irmão, tá vendo? A Bíblia fala aí pra gente tomar vinho, só um pouquinho. Eu tô tomando aqui um pouquinho. Não tem pecado não, tá vendo aí? Aí, irmão, tá vendo? Aí tem muitos cachaceiros que vão usar esse versículo aqui, tá? Por quê? Porque ele não entende, tem uma visão holística, tá? Por que ele estava mandando tomar? Por causa da frequente enfermidade que Timóteo tinha. E o quê? Qual era o remédio que tinha? Tinha remédio para refluxo? Para problema no estômago? Tinha naquele tempo? Não tinha. Então, o vinho era colocado como um remédio, até mesmo para arrancar dente das pessoas, embriagava as pessoas para arrancar o dente da pessoa, sabia? Está escrito na Bíblia isso, tá, pessoal? Uma pessoa que foi ferida de guerra ou ia arrancar o dente, dava bebida forte. Por quê? Não tinha anestesia. Entende, pessoal? Você tem que entender o contexto geral. Quando a pessoa tem uma visão reduzida, vai dizer, aí, ó, irmão, tá vendo? É beber um pouquinho de vinho. Aí ele chega assim, tá com um barril de vinho desse tamanho. Aqui, ó, esse é meu pouquinho que o apóstolo Paulo mandou tomar, esse barril de vinho aqui, ó. Entende, pessoal? Agora, por exemplo, se você tem problema no estômago, como o Timóteo tinha, tem remédio hoje para você tomar, tá? De refluxo, tal, tomar coisa, tomar chá, né? Tem muitas coisas. Mas o que é que o apóstolo Paulo naquele tempo? Ele disse, não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho. É? Uma tacinha ali, toma um pouco de vinho. Mas não é para chegar lá e encarcar o dente, tá, pessoal? E tem muitos que às vezes eu vi usando até esse versículo aqui, ó. Para manter ele naquela frequência dele de tomar bebida, tá, pessoal? E ele mandou Timóteo tomar, ele não estava falando com todo o pessoal da igreja que tome um pouco de vinho. Ele estava falando com Timóteo, porque ele tinha uma enfermidade que era causada, às vezes, por problemas somáticos, tá? Emocionais que Timóteo estava passando. Como o apóstolo Paulo também. Você vai ver aqui. É Gálatas 4, versículo 13 e 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como que eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, né, pessoal? Ainda bem que aquele povo não desprezou ele.
pela doença que ele tinha, tá? Porque o apóstolo Paulo ele disse que foi pregar o evangelho pela primeira vez àquelas pessoas por causa da doença dele. Que doença é essa? Era essa doença da somatização, tá, pessoal? Ele tinha uma doença. Embora a minha doença tenha sido isso, era o espinho da carne dele, tá? Era como uma provação para que ele não se exaltasse, tá? Aquele espinho na carne que fala ali, é essa doença que o apóstolo Paulo estava ali, tá, pessoal? Que era um problema da somatização dele, tá? Ele estava somatizando aquela doença. Então, ele é por causa da doença que eu preguei o evangelho. Então, como é que o apóstolo Paulo curava até o lenço dele, mas ele tinha enfermidade, pessoal? É por causa que é aquela somatização que foi colocada ali e ele tinha aquela doença. E era, às vezes, até como uma provação para ele não se exaltar, tá? Porque senão ele ia se perder, a alma dele ia se perder, tá? E a espiritualidade sabia disso. Aí o que é que ele falou que os irmãos fizeram? Vocês não me trataram com desprezo. Então vocês não me desprezaram. Ou desdém, ou então não deram importância, tá? Ao contrário, receberam como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha doenças somatizadas. Tá certo, pessoal? Você entende agora? Então, se você tem doença, se você tem... É normal, tá, pessoal? Tá? Até o homem de Deus aqui teve esse problema de somatização. Então, é normal. É só você ir se cuidando e trabalhando a espiritualidade. Aquilo foi ali, não foi tirado dele daquilo para ele não se exaltar. Foi tipo uma aprovação para ele. Ele estava sendo provado, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Você vai ver que essas doenças vêm de um processo de somatização. Olha o que Cristo fala aqui, Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus disse: não são o que tem saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Não é assim? Você não vai levar uma pessoa que está bem. Ah, a pessoa está boa, por que você trouxe aqui no médico? Você só vai levar a pessoa médica aquela que está precisando, está doente, né? Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, quer dizer que essa doença é uma doença espiritual. Por quê? É uma doença de comportamento. Então, aqueles que não estão praticando a justiça, eles são pecadores, eles estão doentes espiritualmente. Entende? E Cristo veio curar essas almas para que ele tenha saúde tanto física, mental, emocional, né, espiritual, né, e física, né, física, mental, emocional e espiritual. Cristo veio para curar essas pessoas. Tá, pessoal? Então eu não vim chamar justo. Então, quando Deus chama, é por isso que a maioria da gente aqui, pessoal, estava tudo doente, tá? Espiritualmente, fisicamente, a gente estava com problema e Cristo chamou a gente, tá? Para o despertar da consciência. E a gente está aqui. Tá agora trabalhando aqui a nossa consciência, está estudando, está meditando, a gente está aqui. Por quê? A gente estava doente, tá? E ele veio trabalhar essa doença, chamar a gente para que a gente se torne como é que se diz? Uma pessoa saudável e possa trazer outras pessoas para esse processo. Então, é isso que Cristo falou. Então, existe uma saúde, a doença, que vem dos comportamentos, do pensamento, do sentimento, tá? Que causa essas doenças. Tá certo, pessoal? Tudo começa no espiritual, tá? E termina aqui no físico. Tá? Mas a maioria da pessoa só vai buscar
resolver o problema. Quando está atingindo o físico dela, ela não está podendo trabalhar, não está podendo passear. Então, aí ela vai buscar essas coisas, tá? Aí chega no médico, o médico faz lá o exame. Ah, né? Tem nada não, a gente não sabe. Busca uma terapia, coisas espirituais aí, porque não é coisa física. Aí vocês veem, tá? A maioria é assim, tá, pessoal? Tá? Mas tá tudo certo, tá? Porque quem precisa de médico, do médico dos médicos, que é Cristo, é os doentes. Cristo veio chamar esses doentes mesmo. Aqueles que estão no engano, na doença espiritual. Tá? Para ser curado, para ser restaurado, tanto espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Fazer o combo completo, tá, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal, mais um vídeo aqui. Agradecer a vocês. Terminamos. Espero que vocês entendam esse estado de somatização, né? Para a gente não entrar, a gente tem que mudar a frequência, a vibração, tá? O que é que você está pensando agora, pessoal? O que é que você está fazendo? Qual o tipo de bagaceira que você está fazendo? Isso vai determinar a frequência da seu corpo emocional, o qual pode você lançar energia no seu corpo. Será que é energia positiva ou negativa? Que você vai lançar no seu corpo. Aí você vai avaliar, tá, pessoal? Avalie e melhore. Se for energia negativa, avalie e melhore para você não adoecer, tanto espiritualmente como fisicamente, tá? Tá certo? Agradecer a vocês por tudo, pela visualização, pela ajuda, por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.